Olá, tudo bem? Estamos mais um Escuta, Respira e Não Pira. Eu, Wanderson Luiz, e aqui a Fabiana Dias, psicóloga, e nós vamos falar do tema habilidades sociais, comunicação e empatia. Não é querendo falar não, eu adoro esse tema, o tema da comunicação, empatia, mas a habilidade social de forma geral, assim, é um tema que eu gosto muito, assim, particularmente, eu acho que vai engrandecer bastante nosso tema aqui hoje. Eu espero que a gente possa trazer um conteúdo que alguns já conhecem, outros nem tanto, mas que seja uma coisa assim que você possa participar. Primeiro, vamos começar esclarecendo o que é habilidades sociais, Fabiana. Bem, gente, ficamos um pouquinho aqui nos bastidores, nas discussões, né? Entramos aí numa comunicação um pouquinho até que quente, mas isso vai ser falado um pouquinho mais à frente. Quando a gente fala sobre, né, habilidade social, eu vou falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo na clínica, tá? Então, eu consigo falar melhor sobre as questões das habilidades sociais. Então, a gente trabalha muito essa questão do treino de habilidades, né? Então, os treinos, a gente traz muito no contexto cotidiano. A gente traz a questão em que o paciente-cliente, quando ele traz a sua queixa principal, quando ele não consegue entender, quando ele tem algum tipo, às vezes, de crença nuclear, ou ele tem aí algum pensamento distorcido, nós tentamos trazer esse paciente para uma realidade e, através desse contexto, entender como isso começou. Então, essa habilidade social que ele vai treinando conforme, né, ele vai sendo direcionado, ele começa a entender que alguns pensamentos que talvez ele traga ali na sessão é um pensamento sobre aquela situação e não num contexto, no conjunto como um todo. Então, essa parte, né, da habilidade social, a gente precisa entender o que é que a pessoa vem trazer aqui pra gente conseguir mensurar qual é o caminho que a gente vai com a pessoa. Então, para a terapia cognitivo-comportamental, treino de habilidade social, a gente utiliza nessas questões de educar, né, trazer a psicoeducação. Então, a psicoeducação vai te levar a caminhos que, por vezes, você não está conseguindo naquele momento enxergar, ou você está ali trazendo algum tipo de dano, prejuízo, e você não consegue perceber. Então, essas habilidades sociais, elas vão sendo adquiridas dentro deste treino para essa abordagem. Só para esclarecer, Fabiana, habilidade social não é só uma questão do set terapêutico, né? Ela também pode ser um treino sem essa necessidade clínica, pode ser? O que eu digo dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem, nós utilizamos, né, as habilidades sociais como um treino. Então, para essa abordagem, a gente utiliza dessa maneira. Não que outras abordagens não façam de outra maneira, não tem outro manejo. Às vezes uma outra abordagem ou um terapeuta trabalha a habilidade social de uma forma diferente. Exemplo, existem aí algumas técnicas que são utilizadas dentro do Mindfulness que você pode usar a habilidade social. Habilidade de comunicação, como você se comunica com o outro, como você se comunica com você mesmo, como você exerce a escuta. Então, eu preciso entender este contexto. Quando você vem até mim, você me traz um problema, uma queixa. Então, através dessa queixa, eu vou entender se essa habilidade social se encaixa ou se enquadra dentro do que você está me dizendo. Mas existem terapeutas que trabalham com Mindfulness e trazem como, né, uma habilidade social, talvez isso que eu disse, a questão de uma comunicação individual, uma comunicação coletiva, o trabalho em grupo. Então, vai ter diferença de pessoa por pessoa e de terapeuta ou psicólogo dentro daquela queixa que o paciente-cliente traz.
Entendi. Para a gente começar já no nosso tema aqui agora, a comunicação, vou citar só uma frase do Nelson Mandela que eu acho que vai bem de encontro ao que a gente pretende hoje. Que ele diz mais ou menos assim: se você quer falar com uma pessoa e quer que ela te entenda, você pode falar na língua que ela entende, o português, seja em português ou em inglês, mas se você quer falar para que ela guarde isso no pensamento, no coração, que ela leve isso para diante, aí você fala na língua dela. Aí, por exemplo, vamos pegar uma questão mais periférica assim, às vezes você vai fazer um trabalho numa periferia, não adianta você chegar lá com um discurso acadêmico, você tem que chegar com um discurso mais simples, um discurso mais dentro daquele contexto. Falando isso, onde entra a habilidade de comunicação? Então, isso que você trouxe agora, né, sobre essa questão de linguagem, comunicação, a gente pode trazer como exemplo os bebês. Como é que eu vou me comunicar com o bebê? Ou como é que eu vou comunicar com um adolescente? Eu preciso entrar no mapa mental dessa criança ou desse adolescente para que ele consiga entender o que eu estou querendo dizer. E isso também é um treino. Eu preciso treinar para entender que eu preciso, naquele momento, me situar como um bebê ou fazer aquilo que o bebê faça para que ele consiga entender a minha comunicação. Com o adolescente, a mesma coisa, e assim entra nisso que você acabou de dizer, né? Sobre essa comunicação em determinados ambientes ou com pessoas. Então, trazendo essa parte aí de comunicação, e é um dos temas que é muito polêmico, e que inclusive, gente, nós estávamos aqui nos bastidores discutindo sobre isso, né, porque é muito importante. Existe uma diferença muito grande sobre essas questões, né, que a gente traz aí, principalmente hoje em dia que a gente tem o acesso livre, né, às redes sociais, todo mundo tem acesso a tudo, e essa comunicação, quando não é uma comunicação assertiva, ela pode trazer diversos danos e prejuízos, e a gente está passando por isso agora, né, ficar brigando por questões A, por questões B, se a pessoa não tem tal coisa é porque é de um lado, se tem tal coisa é porque é de outro, e isso é algo extremamente perigoso, porque eu coloco a pessoa numa posição que muitas vezes não é a posição que ela está, ou mesmo que seja, se ela escolheu essa posição, tá tudo bem, foi uma escolha dela, mas a gente tem sofrido muito com essa questão, né, sobre comunicação, sobre questões de assertividade, até mesmo sobre a questão do nosso próprio tema empatia, e essa questão de treinar algumas habilidades, eu acredito que daqui para frente vai ser o foco principal, porque a nossa inteligência, ela não está sendo exercida como era antigamente. Antigamente nós tínhamos, né, pessoas que pegavam livros, eles paravam para ler. Hoje, com essa, né, enxurrada de informação, o livro ele é resumido, então a paciência para determinadas coisas, ela está sumindo, ela está deixando de existir, e isso dificulta muito a comunicação. Eu não preciso concordar com o que você fala. É seu ponto de vista e tá tudo bem, mas eu preciso aprender a respeitar. E é respeitar, é ter o respeito por aquilo que você tem, né, como crítica, como elogio. Não posso chegar aqui te agredindo, eu não posso chegar aqui simplesmente virar as costas para você e falar, deixei de ser seu amigo, não vou mais falar com você em função daquilo que você acredita, né? E é uma das coisas que a gente, né, tá sentindo na pele agora. A gente precisa prestar muito atenção naquilo que, né, a nossa comunicação traz, como essa comunicação vai ser assertiva, como de fato essa comunicação é verdadeira ou não é, ou se essa é uma fake news, ou se é só uma informação. Então a gente precisa checar fontes, a gente precisa entender muito mais esse contexto, e se eu entendo um pouco mais, eu preciso ter a coerência de falar com o meu próximo da situação como ela é, e não
trazer uma fake news ou trazer uma situação que eu acho que é o que a gente está passando agora, os achismos. E a população inteira está sofrendo com isso e a gente vem percebendo que existe um número gigantesco de pessoas aí com irritabilidade, né, com a situação de não ter mais paciência para as coisas, que se elas não tomarem cuidado, logo mais elas com certeza estarão aí com algum tipo de transtorno ou vão adoecer. Então a gente precisa constantemente ser treinado para que a gente não perca habilidades, porque o que eu vejo, estou percebendo aí nas redes sociais, é uma comunicação muito agressiva e não uma comunicação assertiva, que possa ajudar, que possa olhar um contexto como um todo e não só parte do contexto. Entendi. Eu só queria fazer um comentário na fala aí Manda aí. da Fabiana, que é assim, ela falou, né, a questão de você respeitar, né? Que as pessoas falam assim, não, eu concordo com o que a pessoa fala, tipo assim, eu concordo, mas não aceito. Mas, não, então você não concorda, pô. eu não concordo com essa frase. Tipo, eu respeito. Eu concordo, mas não aceito. Que as pessoas falam muito isso, né? Não, eu concordo, mas não aceito. Então, se você não aceita, é porque você não concorda. Então... Ou não aceita. Eu não concordo com o que você fala, mas eu respeito. Preciso concordar com você, mas ok, te respeito. Sim, e é diferente, não aceitar. Se você não tá aceitando, você não tá concordando. Né? A questão do respeito, acho que a gente vai acabar no segundo momento a gente abordando um pouco mais, mas a comunicação, ela tem primeiro esse viés que você acabou falando, né, Fabiana, de ela ser assertiva. O que seria ser uma comunicação assertiva? Quando eu falo sobre comunicação assertiva, eu preciso entender de onde eu estou tirando as fontes do que eu estou falando. Se eu sou uma pessoa que eu tenho essa comunicação com diversas pessoas, se eu sou uma pessoa que eu tenho um poder de influência, eu preciso entender o que eu estou lendo, eu preciso checar as fontes do que eu estou lendo e entender se a minha visão e percepção sobre aquilo está coerente. Porque senão é só uma informação. Então eu preciso ter base, eu preciso ter dados. Quando a gente fala sobre estudos científicos, quando a gente fala sobre artigo científico, é porque existe um estudo ali por detrás, teve uma amostra, teve um estudo de campo, onde ou o grupo ou a pessoa passou horas pesquisando. Não que aquilo é a verdade absoluta, mas é o que chega próximo de situações que é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo de uma vacina. Antes de você aplicar a vacina no ser humano, você precisa testar, você precisa fazer essa amostragem para entender se isso não vai afetar uma população. A comunicação, ela não é diferente. Eu preciso checar as fontes, eu preciso entender de fato isso para que quando a comunicação for repassada, ela não traga algum tipo de dano ou prejuízo. Porque existem diversas comunicações distorcidas por aí. Como eu disse, a ciência, ela traz aí estudo de campo, as pessoas ficam dias, meses, às vezes anos pesquisando. Não é simplesmente eu li aqui, eu li que a habilidade é isso e é isso. Não, eu preciso entender se o que eu estou falando está coerente dentro do que eu estudei. Se eu não entendo, eu preciso ir atrás, eu preciso checar, eu preciso buscar a informação com quem tem esse conhecimento. Porque senão acontece essa enxurrada de informação distorcida que faz com que as pessoas acreditem em coisas que não deveriam, né? Nós tivemos exemplo da questão da vacina, que muitas pessoas entenderam que não era de uma forma coerente, não era ideal vacinar, não deveriam vacinar, e aí muita gente não tomou a vacina. E tivemos números que mostraram ali que as pessoas que foram internadas e que faleceram depois
né, que foi liberada a vacinação, é porque aquelas pessoas ou tinham algum tipo de comorbidade ou porque não tinham tomado a vacina. Ou seja, teve uma amostra, teve uma checagem antes. E quando a gente fala sobre essa questão do poder da comunicação, é justamente isso, é você entender como você vai levar essa comunicação. De onde você está tirando essa informação? Essa fonte veio de que lugar, de que local? Como eu posso ter a certeza de que o que você está falando é isso mesmo? É esse tipo de comunicação que a gente precisa checar. É ir atrás. E não achar que eu li isso aqui, que é isso e que a minha verdade é absoluta. Não. Né? Até pegando essa questão da vacina, uma das partes da comunicação que talvez ficou a desejar foi essa questão de lembrar ou de perceber a ciência tendo esse foco, né? A ciência, ela não é uma verdade absoluta, né? Ela precisa de fatos, precisa de dados, e assim, se você fica muito tempo, ou se você fica longe desse ambiente, né? Por exemplo, você é psicólogo, já está nesse ambiente, já estuda, está sempre se atualizando, você está dentro desse ambiente comum. Uma pessoa que está fora, eu sou estudante, por exemplo, eu também tô dentro, mas uma pessoa que está fora, ela acha que a vacina foi desenvolvida rapidamente, mas não, é uma evolução da própria ciência, né? A comunicação, vamos dizer, a comunicação da ciência é pelos dados, a comunicação do cientista é pelas essas informações que, quando eu estava lendo para fazer essa gravação hoje, eu encontrei alguns dados, por exemplo, sobre a escuta, né, que faz parte da comunicação, e você não estava comigo lendo, mas você acabou no começo citando esse dado da escuta, que faz parte da comunicação. Então a ciência, assim, não é uma questão de eu estar perto de você para saber, mas vamos buscar fontes, sempre fontes que trazem ao longo do tempo uma evolução. Então são fontes que a gente acaba compartilhando ao longo do tempo. Não é uma questão que fala, peguei isso hoje de manhã, é a verdade absoluta. Não, você mesmo acabou dando uma comprovação daquilo que eu tinha lido mais cedo. E a ciência, ela trabalha com dados, né? Ela não trabalha com achismo. Então, se você está dizendo para mim que isso aqui é vermelho, eu preciso entender o porquê que isso aqui é vermelho e por que você está me direcionando a ter um olhar para isso aqui dessa maneira, dessa forma. Então, peraí, é só você que está enxergando isso aqui vermelho? Deixa eu verificar se eu não tenho mais outra pessoa que enxerga dessa maneira. Então, o que acontece? A ciência, ela começa a buscar uma amostragem. Eu vou pegar um público de X, de tal idade, ou de A a Z, vou pegar este público e vou começar a estudar este público. Eu preciso entender qual vai ser a reação desse público, como eles estão enxergando, se enxergam como você a mesma cor vermelha, ou se tem alguma coisa ali que está diferente. Então, a partir desta amostragem, aí começam os estudos. Então, por que não é uma verdade absoluta? Justamente por isso, porque a gente está em evolução, as coisas elas mudam constantemente. Porém, o que a ciência faz? Ela vai para os fatos. Eu não vou simplesmente falar algo sem que eu possa ter uma amostragem ou ter a certeza de que isso aqui de fato é vermelho, porque eu posso prejudicar uma população, eu posso prejudicar uma pessoa. Então, quando a gente diz sobre a comunicação, é justamente por isso. Eu preciso ter uma fonte coerente, não posso simplesmente olhar para uma rede social X e falar que aquela pessoa falou que é isso e que isso é o certo e disseminar essa informação. Justamente por esse motivo, por pessoas que não possuem, às vezes, o conhecimento, por pessoas que não têm tempo para buscar o conhecimento, às vezes tá ouvindo alguma coisa e aí pega aquilo, né, como verdade e introduz aquilo para sua vida, e isso pode se tornar um risco, né? A pessoa pode trazer um dano, prejuízo para a vida se ela não tomar cuidado com o tipo de informação que ela traz como verdade. Então, eu preciso prestar atenção nesse tipo de situação para que eu possa ajudar aquela pessoa que não tem esse tempo para ir buscar o conhecimento
para que ela não traga aquilo que não é real como uma situação de verdade e se prejudique. Então, quando falamos sobre assertividade, aquelas pessoas que podem e têm a possibilidade de buscar o conhecimento, que façam de forma assertiva, busquem fonte, busquem pessoas que estudaram, que têm o conhecimento para isso. Vamos, né, dar um exemplo simples. Eu tô na área da psicologia. Se você vier me perguntar sobre como monta uma padaria, como faz, eu não vou poder te dizer. Eu tenho que buscar alguma pessoa que tenha uma padaria, ou que tenha conhecimento da padaria, ou que saiba mexer com esse plano estratégico, coisa que eu não sei. Como é que eu vou virar e vou falar para você, olha, faz dessa maneira, faz desse jeito, porque desse jeito aqui você não vai dar certo. Eu nem fiz isso aqui, não é a minha área de atuação, não faço ideia de como eu faço isso aqui. O que eu posso falar vai buscar uma pessoa que tenha conhecimento de causa. Assim mesmo, um médico. Se ele te pede para ir no cardiologista, você vai passar no gastro, o que o gastro vai te falar? Espero que seja algo diferente. Ele vai te pedir, você precisa buscar o cardiologista. Sim. Eu não tenho como te ajudar. Mas aí você abordou até uma questão que entra nessa questão da psicologia, né? Por exemplo, mesmo dentro da mesma ciência, aquilo que até o Israel chamou a atenção, né? Sobre o respeito da opinião contrária, mas também mesmo dentro da nossa área, da psicologia, a comunicação ela também serve como vamos dizer, o comparativo das ideias, né? Às vezes você, dentro da sua área da abordagem, né, comportamental, você tem um olhar para o paciente, para o seu paciente lá, que talvez não está chegando a um determinado ponto. Quando você compara a sua opinião clínica com a de outra pessoa, talvez da mesma área ou de uma abordagem mais psicanalítica, você pode encontrar ali qual a divergência, né? Aí isso é importante, aquela questão do respeito, né? Você tem uma opinião diferente, mas é uma opinião embasada com dados, mas essa questão eu também tenho e ela também é embasada com dados. Então, mas aí a gente diz no sentido de opinião. Opinião é diferente da situação de um dado. Não tô nem na questão da opinião, mas a questão da gente, dentro da mesma área, assim, a gente conseguir em se entender, né? Porque hoje o que você pega, pegando as redes sociais, o que você pega é que tem muita informação, tem muita coisa sem dados, vamos dizer assim, sem dados, e tem muitas pessoas recebendo isso e ficando, eu posso dizer, treinados para escutar só dessa forma. Então vira tudo uma questão de verdade. Tudo que eu escuto é verdade. Vamos supor, uma pessoa que só vai a estádio de futebol, dificilmente ela dirá alguma coisa sobre basquete, porque ela está treinada a ver só jogo de futebol. O basquete pode se tornar uma coisa que não agrada a ela. Mas quando a gente fala assim nesse sentido da comunicação assertiva, é no sentido de buscar dados reais, porque a minha opinião ela ainda é minha. Sim. Então, a partir do momento que eu estou, né, desenvolvendo essa opinião com o meu paciente, se eu não consigo um resultado, eu vou buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião. Se eu percebo que na segunda, na terceira não está dando resultado, então esse paciente não vai ficar comigo, ele precisa ser transferido para um outro profissional. O que acontece dentro da situação da psicologia? A psicologia ela tem diversas abordagens e vai mudar mesmo. A opinião de uma abordagem vai modificar com a opinião da outra abordagem. Eu até acredito que ainda assim isso é produtivo e positivo, porque está dentro... Que uma não invalida a outra, né? Exatamente, está dentro de uma ciência. Você não tirou uma situação do nada. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma pessoa que ela tá com depressão. Aí essa pessoa conversa com pessoas que não têm o conhecimento, fala, isso aí é frescura, levanta da cama, vai trabalhar que passa, isso aqui logo vai passar. Só que as pessoas que não têm esse conhecimento, não sabem, vai fazer com que essa pessoa
piore o quadro de humor. Por quê? Porque essa pessoa vai começar a se sentir incapaz. E ela não está levantando não é porque ela não quer, é porque o sistema dela, ou seja, o cérebro, a parte neuroquímica do cérebro, não está produzindo o neurotransmissor, que seria uma serotonina, uma dopamina, que faria com que ele pudesse ali exercer as atividades do dia a dia, ou seja, aquilo está sendo bloqueado. Só que aquela pessoa que não tem o conhecimento não sabe disso. E aí ela, ao invés de estimular essa pessoa, ela leva essa pessoa para um caminho pior. E aí essa pessoa acredita que de fato ela não, né, realmente eu não devo ser uma pessoa adequada, realmente eu estou fazendo tudo errado. E aí aquele pensamento fica muito mais distorcido e a pessoa fica pior do que ela já estava. Isso não significa que ela, dentro daquele quadro, não queria fazer. Não é isso. O quadro em que ela se encontra, a parte neuroquímica não permite que ela faça. Então, se a pessoa só traz uma opinião, uma informação sem base, ela vai julgar, ela vai criticar essa pessoa, ao invés de acolher. Ela precisa entender que aquela pessoa, naquele momento, ela não pode, não porque ela não quer, ela quer, mas ela não consegue, o corpo não permite. Então, isso é o que a gente precisa trazer para uma comunicação. A gente precisa trazer esse tipo de informação, um tipo de informação que traz o conhecimento para aquela pessoa que não tem aqui, aquela pessoa está com depressão, peraí, então eu não posso julgar. Por quê? Porque ela possivelmente ali, ela até queira, mas ela não consegue. Então o que eu preciso fazer é ao contrário, preciso estimular essa pessoa, busque um profissional, vamos tentar. Então o quadro vai se reverter. Então a informação com base vai trazer resultado. Agora, uma informação sem base vai fazer com que a pessoa, às vezes, piore o quadro depressivo que ela está. Como esse exemplo que eu citei agora. Sim, sim. E até entrando nessa questão, né, hoje a gente vive muito assim, até no Instagram você pega a cultura da força de vontade, né? Você não fica rico porque você não tem força de vontade. Você né? Positividade tóxica, né? Você não faz isso porque você não tem força de vontade. Você é preguiçoso. Mesmo até assistindo aqui o nosso canal, você vai ter informações, mas a ideia da comunicação é você absorver essa comunicação, os dados relevantes, mas sempre tem o quê? Igual você falou, um profissional. Uma pessoa que você possa, uma pessoa num quadro depressivo, ela precisa de um profissional, ela precisa de um acolhimento, né? Que as pessoas acolham. Assim, dizer para a pessoa que ela precisa levantar, talvez não seja o melhor acolhimento, né? Mas fazer um acolhimento dessa questão e indicar para um profissional, né? O que a gente precisa entender é, eu preciso observar o que eu preciso. Porque o que eu preciso é diferente do que o outro precisa. Talvez o que eu quero é um plano de carreira. Então, o meu plano de carreira, eu preciso buscar um mentor, uma pessoa que tenha capacidade de me auxiliar nessa questão do que eu estou indo buscar. Então, eu sugiro que não saiam buscando informações por aí sem fonte, sem uma fonte correta, uma fonte coerente. Porque se eu vou atrás de uma informação incoerente, vai acontecer nesse mesmo sentido da depressão. Eu vou buscar uma pessoa que vai me mentorar de uma forma e ela pode me jogar um balde de água fria, falando, mas você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Mas e qual é a minha realidade? Será que eu tenho essas ferramentas que você está me pedindo? Talvez você tenha e eu não tenho. Como eu vou desenvolver isso? Às vezes a pessoa precisa do quê? De uma oportunidade. Ela tem a capacidade, ela tem a vontade, ela se esforça, mas ela não tem a oportunidade de chegar onde ela quer se for um plano de carreira. A gente vê nas empresas quantas pessoas não se esforçam, batem metas, almejam um cargo, mas infelizmente não tem oportunidade. Então, você precisa primeiro enxergar a tua realidade, porque a tua realidade é diferente do outro. Não tem como você tem um sonho e eu tenho o meu, eu buscar as suas ferramentas para colocar diante do meu sonho, porque pode ser diferente. Talvez atrapalhe mais do que ajuda, né? Exatamente, por isso que a comunicação começa comigo, o processo da escuta começa comigo.
Não adianta buscar com o outro se eu não olhar primeiro dentro, para mim. Eu preciso entender o meu ponto de vista, a minha realidade, entender o que eu preciso, com base na minha necessidade, aquilo que eu preciso, eu vou sim desenvolver, aí eu consigo ajudar o outro, que é o que os mentores fazem. Primeiro eu conquisto, faço, e aí eu ensino você aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fiz. Que entra mais num processo de coerência, você buscar o profissional diante da sua realidade. Sim, perfeito. Isso acabou calhando com o canal, né? Escuta, aí você respira. E não pira. Né, gente? Ó, essa foi a parte da comunicação. A gente abordou a comunicação aqui mais na questão de você buscar informações, você ter dados, né? Hoje em dia a gente tem um monte de coisas que é uma enxurrada, né, na verdade, de coisas que a gente escuta, vê. Hoje a gente precisa muito desse filtro, e muitas vezes esse filtro é ler, né, buscar artigos confiáveis, sites confiáveis, para a gente ter mais informação de qualidade, a gente conseguir posicionar o nosso pensar de uma forma coerente, como a Fabiana falou, com a nossa própria realidade, né? E não ter vergonha de dizer eu não sei. Porque tem muitas pessoas que me fazem pergunta e eu falo, eu não sei, vou buscar o conhecimento sobre isso e volto e te falo depois. Eu não vejo problema algum em dizer que a gente não sabe, até porque se a gente disser que sabe de tudo, alguma coisa está errado tá ali. Bem complicado, né? Então, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de dizer eu não sei, não tenha vergonha de dizer busque um profissional. Talvez isso aí vai te tirar do fundo do poço. Sim. Então, sempre que precisar, levanta a mão e pode falar, eu não sei. Essa ajuda. Esse foi a primeira parte do nosso podcast. Escuta, respira e não pira. Comunicação, habilidades sociais.